Hoje, a gente vai conversar sobre uma questão que é, no mínimo, fascinante. Como é que a psicologia tenta entender e até medir uma coisa tão íntima, tão pessoal quanto a fé religiosa? Olha só, tudo começa com essa frase aqui, de 1954, do psicólogo Gordon Allport. Ela resume um enigma que deixou os pesquisadores de cabelo em pé por décadas. Como pode a mesma força que prega o amor universal ser, ao mesmo tempo, a origem de tanto conflito, de tanta divisão? E para tentar decifrar esse enigma, a gente vai se aprofundar no trabalho do Gordon Allport. Lá nos anos 50, 60, ele realmente mergulhou de cabeça para entender esse lado tão contraditório da experiência religiosa. A grande inquietação dele era essa. Ele via que as religiões ensinavam sobre amor e fraternidade, mas, ao mesmo tempo, os dados mostravam que o preconceito racial era maior entre as pessoas que frequentavam a igreja do que entre as que não frequentavam. Era um quebra-cabeça. E para tentar resolver, ele bolou uma teoria. A sacada do Allport foi a seguinte: e se nem toda religiosidade for a mesma coisa? Para explicar o paradoxo, ele propôs um modelo com dois jeitos bem diferentes de ter fé. E olha, essa ideia se tornou super influente na psicologia. O primeiro tipo que ele descreveu é a religiosidade extrínseca. Pensa nela como uma ferramenta, sabe? A pessoa usa a religião para conseguir outras coisas, para se sentir mais segura, para ter uma posição na comunidade, para justificar os próprios interesses, enfim, para fins que não são exatamente religiosos. O Allport via isso como uma forma de fé ainda imaturo, quase como um mecanismo de defesa. Ok, então se esse é um lado da moeda, essa fé usada como uma ferramenta, qual seria a alternativa? O que estaria do outro lado? E aqui está a resposta dele: a religiosidade intrínseca. Nesse caso, a fé deixa de ser uma ferramenta e se torna um motivo principal. É o valor que guia todas as outras coisas na vida da pessoa. O ponto-chave é que a busca religiosa é o objetivo final, não um meio para outra coisa. É uma filosofia de vida que organiza e dá sentido a tudo, e era essa a forma que o Allport chamava de madura. Essa diferença é fundamental para entender a teoria dele. De um lado, uma fé que serve ao indivíduo, que é usada por conveniência. Do outro, uma fé que molda o indivíduo, que se torna o centro de tudo. Essa divisão foi a grande tentativa do Allport de explicar por que a religião às vezes une e às vezes divide. E o Allport não estava sozinho nessa busca, não. Outro pesquisador muito importante, o James Fowler, também pensou sobre isso. Mas em vez de só dois tipos, ele propôs algo como uma jornada com vários estágios de desenvolvimento da fé. O Fowler descreveu uma espécie de caminho. Começa lá na infância, quando as histórias são entendidas ao pé da letra. Depois, na adolescência, a fé tende a se alinhar com a família, com os amigos. Mais para frente, na meia-idade, pode surgir uma visão mais complexa, que aceita que nem tudo tem resposta. E num estágio muito raro, que ele chamou de universalizante, a pessoa se dedica ao bem de toda a humanidade, como a gente viu em figuras como Gandhi ou Martin Luther King. Bom, até aqui parece que tudo se encaixa direitinho, né? Faz sentido. Só que é exatamente neste ponto que a história dá uma virada e surge uma pergunta bem crítica sobre esses modelos. E a pergunta é o seguinte: será que esses modelos são mesmo observações científicas neutras? Ou eles são, na verdade, um tipo de julgamento de valor, só que com uma roupagem de ciência? Pois é, os críticos apontaram vários problemas. Primeiro, essa história de chamar uma fé de madura e outra de imaturo. Soa mais como uma opinião do que como um fato científico, né? Segundo, a vida real é bagunçada. As pessoas não se encaixam perfeitamente nessas caixinhas. E por último, esses estudos foram feitos com grupos muito específicos. Será que isso vale para o mundo inteiro? No fim, esses modelos podem acabar defendendo um tipo certo de religião, que geralmente é mais intelectual, mais abstrata. E o mais interessante é que isso não aconteceu só com o Allport e o Fowler. É um padrão que se repete. O filósofo Bergson falou de religião dinâmica contra estática. O psicanalista Fromm, de fé racional contra irracional. Essa ideia de separar uma crença superior de uma inferior é bem comum, na verdade. Então, depois de tudo isso, o que a gente pode concluir? Essa viagem por esses modelos da psicologia mostra que existe uma tensão muito grande no próprio desafio de se estudar a fé. E aqui está o ponto principal. A lição não é simplesmente jogar essas teorias fora, mas sim entender os limites delas. Elas mostram pra gente como é difícil, talvez até impossível, analisar a experiência humana, especialmente algo tão profundo como a crença, sem que os valores de quem estuda acabem influenciando o resultado. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para a gente pensar. Será que é realmente possível criar uma ciência da crença que seja totalmente objetiva?
Ou será que o próprio ato de tentar classificar e medir já não é, de certa forma, um julgamento? Esse é o grande dilema que continua até hoje.